Maravilhoso Pai, neste momento, Senhor, estou orando pela Sarita. Dê a ela, ó Pai, forças e poder para fazer a tua vontade. Senhor, que o Senhor a livre de todos os enganadores que tem por aí, que muitas vezes, ó Pai, tem usado indevidamente a tua santa palavra para tirar o pouco que as pessoas têm. Sabemos, ó Pai, que o dízimo e a oferta são santos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. O Senhor chega a falar: roubará o homem a Deus? Ali em Malaquias fala: todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? O Senhor fala: nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque está roubando o Senhor quando a pessoa não é fiel com relação às suas finanças. Tua palavra fala: trazei todos os dízimos na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e fazei prova de mim, se eu não abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas, que dela advém a maior abastança. Então, ó Pai, os dízimos e as ofertas são santos, mas para ser aplicado na tua obra, não em benefício de uma pessoa, para se enriquecer e deixar quantas pessoas passando dificuldades, com promessas mentirosas, falando até que a pessoa vai ganhar, dá uma casa, ganha três, dá um carro, ganha três. Isso não é verdade. Pessoas estão usando indevidamente a tua santa palavra para ludibriarem, para enganarem as pessoas. Abençoe essa tua filha, ó Pai, e a todos que estão ouvindo estas mensagens. Que ninguém seja enganado por esses charlatões. Por Jesus, amém. A divindade de Cristo. O que habita plenamente em Cristo? Colossenses 2, capítulo 2, verso 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que Deus, Jeová, declara de si mesmo? Isaías, capítulo 44, verso 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Em que passagem das Escrituras Cristo adota a mesma expressão? Apocalipse, capítulo 22, verso 12 e 13. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Tendo um Salvador tão admirável, o que somos exortados a fazer? Hebreus capítulo 4, verso 14 e 15. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Meus queridos, quando muitas vezes nós pregamos e falamos sobre os falsos profetas enganadores, eu gostaria que todos compartilhassem essas mensagens e eu gostaria de deixar bem claro: a palavra de Deus fala: eu, o Senhor, eu não tenho prazer na morte do perverso. Eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta, que ele se arrependa. Convertei-vos, arrependei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Se porventura eu estou falando para algum líder que tem agido de má fé com relação aos dízimos, às ofertas, às coisas sagradas, às coisas de Deus, se arrependa. Ainda que teus pecados, ainda que meus pecados sejam vermelhos como a escarlata, se tornarão alvo como a neve. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Deus ama você, Deus ama todos nós. Ele não tem prazer na morte de ninguém, mas deseja que todos se convertam, que todos se arrependam, que possamos a cada dia
procurar fazer a vontade do nosso Deus, deixar com que Ele dirija as nossas vidas. O que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? As pessoas podem até comprar casa aqui, acolá, no Brasil e no mundo todo. Prédios de luxo, apartamentos, fazenda. Quando a gente morre, a única coisa que a gente leva é o quê? O nosso caráter. Ninguém vai colocar R$ 1 dentro de um caixão. Para quê? Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei. Portanto, meus queridos, vamos ser fiéis a Deus, usar todos os recursos em prol da humanidade. Quantas e quantas crianças aí pelas ruas morrendo de fome, na Praça da Sé, em tantos lugares, criancinhas que não têm um pão para comer, não têm uma coberta para cobrir. Então, ao invés de muita ganância das pessoas, deveríamos nos preocupar com o bem-estar do necessitado. A verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, nas suas tribulações, nas suas dificuldades. A verdadeira religião é levar o pão para o faminto, é cobrir aquele que está nu. Não é estar comprando coisas e mais coisas, carros e mais carros, terrenos, mansões e mais mansões. Não é esse o propósito. O propósito de Deus na vida do ser humano é que nós possamos amar de coração os nossos semelhantes. Precisamos amar o Senhor Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Aquilo que quereis que os homens os façam, devemos fazer a eles também. Portanto, nós temos que cuidar dos nossos semelhantes. Quando Deus perguntou para Caim, onde está teu irmão? Ele disse, porventura sou eu guardador do meu irmão? Respondeu de uma maneira malcriada ao Criador. Sim, meus queridos, nós somos guardadores dos nossos irmãos, porque aqueles que não se preocupam com os seus, com os domésticos na fé, é pior do que os incrédulos, negastes até a fé. Portanto, vamos compartilhar o nosso pão com o faminto, com os órfãos, as viúvas, visitar os encarcerados. O Senhor Jesus, quando voltar, diz, tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, estava nu e me vestistes, preso e fostes me visitar, enfermo. Senhor, mas quando foi que nós te vimos assim, te assistimos a qualquer que é um desses pequeninos fizeste, a mim o fizeste? Portanto, peçamos a Deus que nos dê amor, coloque em nós o teu santo e bom Espírito, para que possamos ser pessoas misericordiosas, bondosas, e usar os recursos em prol do necessitado. Compartilhe estas mensagens, assistam nas redes sociais os temas. É só você colocar Evangelista Geraldo Ruas. Que Deus os abençoe. Amém.